Deus sabe o que você precisa. Antes mesmo que você entenda o que está faltando, Ele já conhece cada vazio, cada excesso, cada confusão que você carrega em silêncio. E é por isso que, muitas vezes, Ele não começa respondendo com aquilo que você quer. Ele começa abrindo os seus olhos, porque a maior resposta que Ele pode te dar nem sempre é aquilo que você pediu, mas sim a clareza para discernir. Quando você aprende a discernir, você deixa de andar em círculos. Você para de insistir no que te esgota. Você reconhece a diferença entre o que alimenta sua alma e o que só preenche o tempo. E é assim que tudo começa a mudar. Você entra num ambiente e já sente que algo está diferente. Você ouve palavras bonitas, mas algo no seu espírito não se alinha. Você até tenta se encaixar, mas algo dentro de você começa a mostrar que aquele lugar, aquela conversa, aquela pessoa não tem mais espaço no que Deus está construindo. Essa mudança silenciosa que você vem sentindo não é acaso. É o Espírito Santo te despertando. Ele está afinando seus sentidos para que você pare de se guiar pelo que os olhos veem e comece a perceber o que só pode ser compreendido em espírito. E se o incômodo que você está sentindo for o próprio Deus te ensinando a ver? E se esse afastamento for Ele te protegendo? E se o silêncio que parece confuso for Ele falando de uma maneira nova, mais profunda? Neste vídeo, você vai entender os sinais de que o discernimento está sendo ativado dentro de você. Porque quando Deus sabe o que você precisa, Ele não te entrega de qualquer forma. Ele te prepara para enxergar com sabedoria. Se essa mensagem já tocou algo dentro de você, comenta aqui embaixo. Senhor, me dá discernimento para enxergar além. E se você sente que esse conteúdo pode fortalecer outras vidas, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha com alguém que também está buscando clareza espiritual. Discernir não é apenas identificar o certo e o errado, é reconhecer o que parece bom, mas não vem de Deus. É sentir no espírito o que os olhos não conseguem enxergar. E é exatamente por isso que, em muitos momentos da vida, Deus começa a agir de maneira silenciosa, não mudando o que está fora, mas despertando o que está dentro. Talvez você esteja nesse processo agora, percebendo coisas que antes passavam despercebidas, sentindo um peso em lugares que antes te traziam paz, ou sendo guiado a se afastar de pessoas e situações sem entender bem o porquê. Neste vídeo, vamos caminhar juntos por sinais espirituais que revelam que Deus está afinando a sua visão interior. Porque quando o discernimento é ativado, você não apenas vê, você compreende. E essa clareza muda tudo. O primeiro sinal de que Deus está despertando o seu discernimento pode vir de forma tão sutil que, à primeira vista, você nem percebe. É como quando você volta a um lugar que costumava te fazer bem, mas algo dentro de você já não se encaixa mais ali. As cores parecem mais apagadas, as conversas mais distantes e a sua alma estranhamente desconectada. Você tenta participar, tenta sorrir, tenta agir como antes. Mas há uma sensação difícil de explicar. Não é tristeza, não é raiva. É só ausência de pertencimento. Como se aquele espaço tivesse parado de te abraçar. E sem entender por quê, tudo em você começa a buscar silêncio, distância, um tempo fora. Essa sensação de deslocamento não é ingratidão. É espiritual. Quando Deus está mudando a sua estação, Ele muda primeiro o seu olhar. Ele começa a te tirar internamente antes mesmo de mover você externamente. E é nesse deslocamento invisível que o discernimento começa a nascer. Foi assim com Abraão. Ele não saiu da sua terra porque tudo estava dando errado. Ele saiu porque ouviu Deus sussurrar no íntimo. Sai da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa do teu pai, e vai para o lugar que eu te mostrarei. Gênesis 12:1.
Mas Deus não lhe deu mapas nem cronogramas. A única direção era o som da obediência ecoando no coração. E mesmo sem saber o destino, Abraão sentiu que aquele tempo havia se encerrado. Que permanecer ali seria recusar o novo que Deus queria construir. E então ele foi. Não por impulso, mas por discernimento. Talvez você esteja sentindo exatamente isso. Você não consegue mais se envolver com as mesmas conversas. Sente um cansaço que não vem do corpo. E sem saber ao certo o porquê, tem desejado estar em outros lugares, mais simples, mais sinceros, mais espirituais. Isso não é aleatório. É o Espírito Santo te reposicionando com sabedoria. Deus não grita quando quer te mover. Ele só diminui o som das distrações até que você perceba: esse não é mais o lugar onde minha alma floresce. E quando você tem discernimento, não precisa de grandes explicações. Você sente, você respeita, você obedece. Discernir também é saber quando algo deixou de ser abrigo, mesmo que continue bonito por fora. É reconhecer que Deus já te separou por dentro, e o que resta agora é apenas seguir essa direção em paz. O discernimento também se revela nas relações. O segundo sinal de que Deus está te dando olhos espirituais é quando as pessoas ao seu redor começam a ser reveladas. Não pelas palavras que dizem, mas pelo que o seu espírito começa a sentir. Antes, tudo parecia natural. Você se encantava com a presença de alguns, se entregava às conversas, acreditava nas intenções. Mas, de repente, aquele brilho some. E o que antes parecia companhia começa a te provocar uma inquietação inexplicável. É sutil, mas profundo. O tom muda, o olhar pesa, a conexão parece quebrada, mesmo que o comportamento externo continue igual. E você começa a perceber que algo ali nunca foi tão verdadeiro quanto você imaginava. Mas o seu coração estava ocupado demais para enxergar. Quando o Espírito Santo ativa o discernimento em você, ele também começa a limpar seus laços. Ele revela intenções escondidas, expõe palavras suaves que carregam motivações duras e te mostra que há pessoas que estavam mais interessadas em sua energia do que em sua essência, mais ligadas ao seu movimento do que à sua missão. Na Bíblia, isso também acontece com Jesus. Em João 2, 24, 25, está escrito que Jesus não confiava neles, porque conhecia todos. E não precisava que ninguém lhe desse testemunho de ninguém, pois ele bem sabia o que havia no homem. Ou seja, Jesus discernia. Ele não se deixava levar apenas pelas palavras ou pelos gestos. Ele via o que estava por trás. E esse é o tipo de visão que o Espírito Santo começa a ativar em você. Não para que você julgue, mas para que você se preserve, porque o amor que vem de Deus também protege. E quando Deus sabe o que você precisa, Ele não te deixa por muito tempo ligado a quem drena a sua luz. Talvez você esteja passando por isso agora. Gente que era próxima começa a se afastar. Pessoas que você admirava começam a soar falsas. Palavras doces soam ocas. E você começa a ver os mesmos rostos com outros olhos. Não se assuste com isso. É Deus te mostrando que há laços que estavam sustentados pelo costume, não pela verdade. E que para o novo dele acontecer, você precisa caminhar leve. Livre de máscaras alheias. Livre de encantamentos humanos, livre de alianças emocionais que ele nunca autorizou. Pode ser doloroso no começo. Você vai querer duvidar do que sente, vai pensar que está sendo radical, vai se culpar por se afastar de quem sempre esteve por perto. Mas lembre-se, nem toda companhia é presença, nem toda proximidade é comunhão, e nem todo elogio é bênção. Alguns são armadilhas em voz mansa. Se Deus está te mostrando quem é quem, agradeça. Mesmo que o coração insista em manter, obedeça ao Espírito,
Porque o discernimento que te afasta hoje pode ser exatamente o que vai te guardar amanhã. O terceiro sinal de que Deus está te dando discernimento é quando o Espírito Santo começa a refinar aquilo que você permite entrar em você. Não se trata apenas de se afastar de ambientes ou de pessoas, mas de desenvolver uma consciência espiritual tão sensível que até o que antes parecia inofensivo começa a te gerar incômodo espiritual. É quando você percebe que já não consegue ouvir certas conversas sem que seu espírito se entristeça. Não porque sejam escandalosas ou ofensivas, mas porque não edificam, não acrescentam, não conduzem à verdade. Palavras vazias, críticas veladas, piadas com intenções duvidosas. Tudo isso passa a ganhar outra dimensão diante dos seus olhos. Você começa a perceber a atmosfera das palavras. Não o que foi dito, mas o que foi carregado junto daquilo que foi dito. Isso se estende para escolhas simples do cotidiano. O que você assiste, o que você escuta, o que você alimenta nos seus pensamentos. Você começa a reconhecer que muitas vezes não é o que está do lado de fora que te enfraquece espiritualmente, mas o que você permite que entre. E aí nasce uma nova postura, a vigilância. Essa vigilância não é um peso, mas uma graça. É Deus te dando domínio sobre os seus próprios ouvidos, seus próprios olhos, sua própria língua. Ele te ensinando que há poder no que se consome, mas também no que se cala, porque quando você tem discernimento, até o silêncio passa a ser resposta. Você já não precisa mais opinar sobre tudo, explicar tudo, participar de tudo. Você começa a entender que a verdadeira sabedoria está em guardar o coração, como diz Provérbios 4:23. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Nesse ponto, o discernimento vai além das decisões. Ele se transforma em postura, em prudência, em reverência. Talvez você esteja experimentando isso agora. Você ouve uma conversa e sente que não deve continuar. Você começa a escrever algo e apaga. Você sente vontade de responder, mas escolhe o silêncio. Isso é espiritual. Isso é Deus te moldando para ser confiável diante do céu. Alguém que não apenas ouve, mas que discerniu o valor do que entra e do que sai. E à medida que você se torna mais seletivo, Deus se aproxima. Porque agora Ele sabe que o seu interior não está mais aberto para qualquer influência, mas está preparado para conter o que vem direto do Espírito. O quarto sinal de que Deus está te dando discernimento é quando você começa a identificar de longe aquilo que já te feriu no passado. Situações que antes te envolviam facilmente agora já não te seduzem. Você já conhece os caminhos, já reconhece os padrões. E mesmo que pareça diferente, algo dentro de você diz: eu já estive nesse lugar e não volto mais. Discernimento também é cura. Não apenas porque te afasta do erro, mas porque te livra da repetição. Você começa a enxergar a raiz antes mesmo do fruto aparecer. E isso é precioso demais, porque o inimigo nem sempre ataca com coisas novas. Ele usa os mesmos laços com disfarces diferentes. Mas agora você está mais atento. Você aprendeu com a dor. E a sua sensibilidade espiritual se tornou um escudo. O que antes te enganava com facilidade, hoje te alerta com clareza. O que antes te puxava para trás, agora te causa vigilância. E o mais bonito é que isso não vem acompanhado de mágoa, vem com paz. Você não sente mais raiva de quem te feriu, você só sabe que não pertence mais àquele ciclo. E isso é maturidade espiritual. A palavra nos mostra esse processo na vida de José. Ele foi vendido pelos irmãos, humilhado, esquecido. Mas quando teve a chance de se vingar, ele discerniu. Aquilo fazia parte do propósito. E em vez de reagir com dor, ele respondeu com cura. Vocês intentaram o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem.
Gênesis 50, 20. José não apenas superou, ele entendeu. E quem entende o que viveu não volta para o mesmo lugar. Talvez você esteja passando por esse despertar agora. Talvez esteja percebendo que aquilo que antes te prendia, agora já não te convence. Talvez esteja vendo que não é mais possível caminhar com quem sempre te puxou para longe de Deus. E o mais importante, você não está mais tentando se justificar por isso. Você só sente que o seu espírito não cabe mais naquilo. Essa é a libertação que vem com o discernimento. Não é barulhenta, não é dramática, é silenciosa, mas definitiva. E quando você começa a identificar as armadilhas antes de entrar nelas, entenda, não é apenas livramento, é crescimento. É Deus dizendo, filho, agora você está pronto para o que é verdadeiramente meu. O quinto sinal de que o discernimento está sendo ativado em você é quando suas próprias vontades começam a perder força e no lugar delas, uma sabedoria nova começa a brotar. Não é que você deixe de sonhar, de desejar, de ter planos, mas você começa a questionar o que te move. Você já não é guiado só pelo que quer, mas pelo que faz sentido no espírito. E essa mudança é profunda. Porque ao olhar de fora, tudo ainda parece o mesmo. Oportunidades, convites, ideias, caminhos. Mas por dentro, algo mudou. Agora você não se deixa levar pela empolgação. Você espera, você ora, você examina. Você quer saber se aquilo é de Deus ou só parece ser. Isso é discernimento amadurecendo. É o Espírito Santo te ensinando a trocar a pressa pela paz, a ambição pela direção, a emoção pela revelação. E isso não significa que você se tornou passivo ou inseguro. Significa que você aprendeu a escutar antes de decidir. Você entendeu que nem tudo que brilha é bênção e nem toda porta aberta é resposta. A palavra nos ensina sobre isso em 1 João 4:1. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas provem os espíritos para ver se procedem de Deus. Ou seja, nem tudo o que parece certo aos olhos está alinhado com o coração de Deus. E é por isso que ele começa a trabalhar nas suas vontades, porque é nelas que muitas vezes nascem os maiores enganos. Quantas vezes a nossa alma quer o que Deus não quer? Quantas vezes pedimos aquilo que, se recebêssemos, nos desviaria dele? Mas quando o discernimento chega, você passa a reconhecer: eu não preciso de tudo o que desejo. Eu preciso daquilo que o céu escreveu para mim. E é aí que o Espírito Santo começa a conduzir suas escolhas de outra forma. Você deixa de insistir em caminhos que pareciam bons. Você deixa de lutar por respostas que não vêm. Você deixa de orar pedindo aquilo que antes era prioridade e começa a pedir sabedoria para esperar o que realmente vem do alto. Talvez você esteja vivendo essa mudança agora. Coisas que antes te moviam já não fazem mais sentido. Planos que antes te deixavam empolgado, hoje já não te preenchem. Você sente uma serenidade estranha, como se Deus estivesse limpando sua rota sem você entender exatamente o porquê. Mas não tema, essa desconstrução é necessária. Porque Deus não está apenas te tirando de alguns caminhos. Ele está alinhando sua mente ao céu. Discernimento também é isso, renunciar o que parece promissor por confiar no que é eterno. Deixar de lado a vontade da carne para abraçar a vontade do Espírito e descansar, mesmo quando o mundo inteiro corre. Essa paz que você está sentindo ao deixar algumas vontades para trás não é fraqueza, é sabedoria, é sinal de que o Espírito Santo está assumindo a condução. E quando é Ele quem te guia, até os nãos viram livramento. O sexto sinal de que Deus está te dando discernimento é quando você começa a perceber que as respostas dele nem sempre seguem a lógica humana. Você já não interpreta mais as coisas com os olhos da expectativa, mas com os olhos da confiança. E nesse ponto, você começa a discernir o que está por trás das palavras, das decisões, dos silêncios e até das portas fechadas. Antes, você via um sim
como aprovação divina. Mas agora você aprendeu que há sims que distraem, adiam, desviam. Nem todo sim vem do céu. Alguns são apenas iscas com aparência de bênção. Ao mesmo tempo, você aprendeu que o não de Deus não é castigo, nem rejeição. É cuidado, é proteção. É a forma como ele responde a orações que você nem sabia que estava fazendo. É o céu dizendo: filho, isso até parece bom, mas não é o melhor que preparei para você. Esse tipo de discernimento te livra de muita coisa, de relações que só iriam te enfraquecer, de caminhos que pareciam fáceis, mas te afastariam do propósito, de projetos que dariam certo, mas roubariam sua paz. A maturidade espiritual te ensina que Deus não fala apenas com palavras. Ele fala com interrupções, com mudanças inesperadas, com portas que se fecham de repente. E o discernimento interpreta esses sinais não como obstáculos, mas como orientações disfarçadas. Na Bíblia, vemos isso na vida de Paulo. Em Atos 16, ele planejava seguir para a Ásia para pregar, mas o Espírito Santo o impediu. Depois, tentou ir para Bitínia e novamente foi impedido. Até que, em visão, entendeu para onde Deus realmente queria enviá-lo. Paulo discerniu que o não de Deus era a direção. E foi exatamente por obedecer a esses desvios divinos que a obra se expandiu em força e impacto. Esse discernimento é raro, porque ele exige confiança além da lógica. Ele te ensina a parar de insistir, não porque desistiu, mas porque entendeu. Ele te faz dar um passo atrás, não por medo, mas por sabedoria. Talvez você esteja nesse lugar agora, tentando entender por que certas coisas não fluíram, por que certas respostas demoraram, por que aquele plano que parecia tão certo de repente se perdeu no caminho. Mas pode ser que o céu estava apenas te preservando, porque Deus sabe onde o seu coração se apega e Ele cuida até das suas distrações. Quando você entende isso, sua oração muda. Você para de pedir tudo o que quer e começa a pedir: Senhor, se não for tua vontade, fecha todas as portas, me livra até do que parece bom. Discernimento é isso. Confiar quando o caminho não segue sua rota, agradecer pelas portas que não se abriram e reconhecer que Deus não te frustra. Ele te protege. E no fim, você entende que o sim que mais importa é aquele que vem com paz no espírito. E o não que mais cura é aquele que te salva de algo que parecia ser amor, mas era distração. O sétimo sinal de que Deus está te dando discernimento é quando você começa a enxergar com os olhos da fé e a ouvir com os ouvidos do Espírito. As circunstâncias já não falam tão alto. O barulho das emoções já não te governa como antes. E mesmo em meio à confusão, à dúvida, à turbulência, uma voz silenciosa começa a se destacar dentro de você. É a voz de Deus. Não vinda de fora, mas soprada no íntimo. Ela não impõe, ela guia, ela não pressiona, ela orienta. E o mais incrível é que ela começa a se tornar familiar, porque agora seu coração aprendeu a diferenciar o que vem do alto e o que nasce apenas da ansiedade. Esse nível de discernimento não se alcança de um dia para o outro. Ele é fruto de processos, de noites de oração, de lágrimas em silêncio, de decisões difíceis, de escolhas feitas no escuro, guiadas apenas por um fio de paz interior. É quando você começa a ver além do natural, a enxergar os propósitos escondidos nas dores, a perceber Deus presente até nos atrasos, nas pausas, nas esperas. Você olha para algo que parece confuso e o Espírito te mostra que ali há uma lição. Você vê alguém que te fere e o Espírito te mostra o quanto isso está te curando. Você passa por algo que te esgota e o Espírito te mostra que isso está te fortalecendo. A Bíblia diz em Isaías 30:21,
Quando te desviares para a direita ou para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão uma palavra atrás de ti dizendo: este é o caminho, andai por ele. Essa é a promessa para quem desenvolve sensibilidade espiritual. Mesmo quando tudo parece confuso, há uma voz que permanece estável. E essa voz se torna o seu norte, a bússola que te reposiciona, o alívio que te dá coragem, a direção que te sustenta. Talvez você esteja vivendo exatamente isso agora. Nada fora mudou. Mas dentro de você, algo amadureceu. Você está ouvindo com mais calma, respondendo com mais sabedoria, enxergando com mais profundidade. O discernimento amadurecido é isso. Não se trata apenas de saber o que fazer, mas de caminhar com paz, mesmo sem ter todas as respostas. Você confia porque conhece a voz. Você descansa porque já provou da fidelidade. Você prossegue porque sabe que o Espírito Santo não confunde. Ele revela. E é nesse nível que você começa a viver não apenas com fé, mas com percepção, com entendimento, com direção. Porque agora você não depende mais de sinais externos. A presença dele dentro de você já é o sinal mais claro de todos. Há um tipo de obediência que não começa nos pés nem nas mãos, começa no coração. É quando você diz sim para Deus, mesmo sem saber o que vai acontecer. É um sim silencioso, que não exige palco nem palavras. É um sim que nasce de uma alma rendida, que não quer mais discutir com o céu. Esse é o 8º sinal. O discernimento te ensinou tanto que agora a obediência se tornou uma entrega interior. Você já não resiste mais quando Deus muda os planos. Já não luta mais quando Ele te chama para esperar. Já não insiste mais quando Ele fecha portas. Você apenas confia. A obediência nesse estágio não é mais uma resposta forçada. É natural. Porque quando você conhece a voz, você para de questionar a direção. Você descansa até no silêncio, porque aprendeu que o controle nunca foi seu. É como aconteceu com Maria, mãe de Jesus. O anjo anuncia que ela dará à luz o Salvador. Ela não entende como será. Ela não faz perguntas longas. Ela apenas diz: eis aqui a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Lucas 1:38. Isso é obediência espiritual. Não é sobre entender, é sobre confiar. É sobre se colocar disponível para o plano de Deus, mesmo sem saber como Ele vai agir. Talvez hoje você esteja nesse lugar. O discernimento já te mostrou muita coisa, mas o próximo passo exige rendição. E você sabe, não adianta correr nem forçar. A obediência que Deus está pedindo de você é silenciosa, profunda e cheia de fé. Não é sobre fazer algo agora, é sobre se entregar por dentro, é sobre aceitar que Ele sabe o tempo. É sobre soltar as rédeas da própria vontade e dizer, mesmo sem forças: seja feita a tua vontade, Senhor, mesmo que eu ainda não entenda. Esse tipo de obediência move os céus, porque é sincera, é rendida, é madura. O discernimento te mostrou, a obediência te posiciona. E juntos, eles te colocam exatamente onde Deus queria te levar, no centro da vontade dele. Discernir é um presente, mas também um processo. É o modo como Deus sussurra ao nosso coração: filho, eu sei o que você precisa. Por isso, vou te ensinar a ver com os meus olhos. Ao longo dessa jornada, fomos entendendo que o discernimento não chega com estardalhaço. Ele chega no silêncio. Ele começa quando os lugares perdem o sentido, quando as pessoas revelam o que antes estava encoberto, quando suas próprias vontades são moldadas e quando a sua paz começa a vir de decisões que, humanamente, pareciam difíceis de tomar. Deus não nos entrega esse discernimento para que nos tornemos julgadores, mas para que sejamos mais puros, mais atentos, mais alinhados com o que vem dele. Porque quanto mais você discerne, menos você se apressa,
menos você se apega ao que te distrai, menos você se perde em atalhos disfarçados de oportunidades. O discernimento não te faz fugir das decisões. Ele te ensina a esperar pela direção. E quando ela vem, você não precisa de sinais grandiosos. Seu espírito já sabe, sua paz confirma. Sua obediência responde. E talvez seja esse o maior fruto de tudo isso. Não apenas ver, mas reconhecer. Não apenas entender, mas aceitar. Não apenas discernir, mas obedecer. Deus sabe o que você precisa. E por isso, antes de te levar ao destino, Ele te treina no caminho. Antes de abrir portas, Ele fecha algumas. Antes de fazer, Ele forma. E enquanto você ora por direção, Ele está te ensinando a perceber, a sentir, a escutar com mais profundidade. E se esse processo está acontecendo com você, se essas verdades encontraram eco dentro do seu coração, então abrace esse momento. Você não está ficando estranho, você está ficando sensível. Você não está perdendo pessoas ou lugares. Você está sendo separado, lapidado, posicionado, porque o discernimento é um tipo de amor. É Deus dizendo: eu não quero que você se machuque de novo. Eu quero que você enxergue com sabedoria. Eu quero que você caminhe comigo, mesmo que ninguém mais entenda. Se Deus está te ensinando a discernir, é porque Ele te ama demais para deixar que você ande no escuro. Ele sabe exatamente o que você precisa, e muitas vezes isso não é uma resposta imediata, é uma visão mais clara. E quando seus olhos espirituais se abrem, tudo muda. Você começa a escolher com sabedoria, a ouvir com sensibilidade e a caminhar com obediência, mesmo sem ter todas as garantias. Então hoje, se você sente que Deus está te alinhando por dentro, ore com fé e diga: Senhor, me ensina a enxergar como o Senhor vê. Me dá um coração obediente e olhos sensíveis à tua voz. Se essa mensagem falou com você, comenta aqui embaixo. Eu escolho obedecer, mesmo sem entender tudo. E se você conhece alguém que está nesse processo de despertar espiritual, compartilhe este vídeo. Pode ser exatamente o que ela precisa ouvir hoje. Não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações para continuar recebendo mensagens que edificam sua caminhada com Deus. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.